Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no final do mês de março, tivemos nesse final de semana as 24 horas para o Senhor, uma iniciativa do Papa Francisco para que as igrejas permanecessem abertas durante 24 horas para louvor, para confissões, para celebrações, e isso espalhou pelo mundo e é uma ótima oportunidade para que as pessoas façam a experiência da misericórdia de Deus. E, ao mesmo tempo, chegamos ao quarto domingo da Quaresma, que é o domingo Letare, domingo da alegria. Sempre nesses tempos fortes, nós temos ao vislumbrar já a chegada do final do tempo forte, no caso, a chegada da Páscoa, nós temos o domingo da alegria, como temos no Advento, temos também na Quaresma. No Advento é Gaudete, na Quaresma, Letare, né? Ou seja, a alegria, né, de podermos assim ver o Senhor que vai nos conduzindo, vai nos levando cada vez mais a uma experiência da misericórdia de Deus. É um pouco aquilo que o Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma desse ano, fala, muito interessante, né? Ele faz a questão de Romanos 6, 8 e 19, que fala da criação, que está a expectativa ansiosa, aguardando, né, a manifestação dos filhos de Deus, e ele vai lembrar uma coisa interessante nesse tempo da Quaresma. A Quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado das origens. Ou seja, toda essa experiência da conversão, para que nós possamos fazer essa experiência, né, de viver na graça de Deus. E para que isso aconteça, evidentemente, supõe conversão, mudança de vida, transformação e também consequências sociais. E, claro, nós vamos caminhando dentro da Quaresma com a campanha da fraternidade, com as nossas políticas públicas, que deve ser uma consequência da presença dos cristãos na sociedade. A liturgia desse quarto domingo da Quaresma tem no Evangelho um ponto culminante, né? Justamente fala do Pai misericordioso. E Jesus conta essa parábola, conta essa história, porque havia muita gente que tinha seus pecados, seus erros, e se aproximavam de Jesus. Então fala que os publicanos e pecadores, diz o Evangelho, se aproximavam de Jesus para o escutar. E tinha aqueles chamados puros, né, os mais difíceis, que eram os fariseus, e os mestres da lei criticavam a Jesus, dizendo que esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, essa palavra, justamente, né, de recriminação de Jesus, faz com que ele conte essa parábola do Pai misericordioso, que todo mundo conhece. Nós sabemos que é a questão do pai que tinha 2 filhos, um filho pede ao pai a sua herança, recebe a sua herança, mesmo o pai estando vivo, e parte para o mundo, e torra toda a herança que recebeu. E aí depois, quando não tem mais nada de dinheiro, de bens, aí não tem mais amigos também. Seus amigos de farra, de orgias, acabaram porque não tinha mais dinheiro, e aí ele resolve trabalhar. E vai trabalhar no trabalho que para o judeu era bastante degradante, cuidar dos porcos, como fala a leitura aqui, não é? Ou seja, ele queria matar até a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam, né? Então, toda a situação, sabemos que o judeu não come carne de porco, muito menos cuida de porcos, e ele sentia necessidade dessa fome, né? E aí ele cai em si, e dizendo, vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser um empregado dele, que é muito melhor tratado, né? E qual é a sua alegria, que ao voltar para a casa do pai, o pai está aguardando, esperando, para poder vir, colocar anel no dedo, sandália nos pés, e fazer uma festa que voltou. Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Então, Jesus conta essa história para dizer como que é o coração de Deus, como o coração do Pai. E a insistência de Jesus vai ser sempre essa, seja a busca da moeda perdida, né, o tesouro escondido, né, da pecadora arrependida, enfim, essa notícia de salvação, e que deve ser experimentada por nós também hoje, nesse tempo. Ou seja, um Pai misericordioso que não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva, que ele tenha essa vida, para que tenha esse gesto desse filho de voltar para a casa do pai. Voltarei à casa do meu pai, arrependido, porque errei. Pai, pequei contra os céus e contra ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Supõe esse arrependimento. E é justamente Jesus, ao contar essa parábola, contar essa história, para aqueles que o censuravam, demonstrando qual que é a sua missão. Eu vim para aqueles que estão doentes, não para aqueles que estão sadios, né? Vim para aqueles buscar que estava perdido. É muito claro justamente esse anúncio de salvação de Jesus a todos nós. Do outro lado, para chamar a atenção dos fariseus e mestres da lei, Jesus fala que tinha um filho que ficou em casa e que censurou o pai, porque justamente estava fazendo isso, né? Ou seja, voltou do campo, estava trabalhando, falou, mas imagina, esse filho estragou tudo, queimou todo o dinheiro, bagunçou tudo, agora vem é recebido, né, com alegria, né? E eu nem sequer me banquetei com os meus amigos, né? Então, no entanto, conta, teu irmão voltou, teu pai matou um novilho gordo. E o pai insistia com ele, entre e venha festejar o teu irmão que voltou. Né? E aí, justamente, né, tem o diálogo entre o pai e o filho mais velho. Né? Só que aqui não fala qual foi a resposta do filho. Né? Termina dizendo o pai tentando convencer o filho. Porque a resposta, simplesmente, era para que os fariseus e mestres da lei dessem a resposta, ou seja, da alegria do retorno, de poder também alegrar-se com quem volta para casa, de quem retorna com o coração arrependido e contrito. O tempo da quaresma, meus irmãos e irmãs, é esse tempo, como lembrava, eu lia para vocês um trecho da mensagem do Santo Padre. Jesus entra no deserto para poder fazer ali o jardim, como antes da criação, antes do pecado, né? De tal maneira que a gente possa retomar e viver. Não é à toa também que a Páscoa é celebrada no hemisfério norte no tempo da primavera, ou seja, a passagem do inverno para a primavera. Portanto, é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, desse retorno, desse arrependimento, dessa alegria da salvação que Cristo veio nos trazer. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que nós, ao celebrarmos esse quarto domingo da quaresma, domingo letário, domingo da alegria, nós bendizemos a Deus por esses dons e essas graças, de podermos também, nós fazermos a experiência. Tivemos, nesse final de semana, sexta para sábado, às 24 horas para o Senhor. Mas, além dessas igrejas abertas 24 horas, nós estamos tendo também, durante todo esse mês, todo esse tempo da quaresma, os mutirões de confissões, onde nas paróquias, nas comunidades, você tem oportunidade de celebrar a penitência ou confissão para que nós possamos refazer a nossa vida batismal, retomar com entusiasmo a nossa vida batismal e chegarmos renovados à Páscoa da ressurreição. Isso também, meus irmãos e irmãs, é contemplado nas outras leituras desse domingo. Então, na segunda leitura, justamente, né, fala dessa nova criatura. Uma belíssima leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. E aqui fala então da importância da igreja, que tem essa missão de, em nome de Jesus Cristo, reconciliar, não é, as pessoas com Deus, com os irmãos e consigo mesmos. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e Deus mesmo que nos exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, se ofereceu por nós, deu vida por todos nós, pagando os nossos pecados. Por isso a igreja continua essa missão de Jesus, salvadora, deixai-vos reconciliar com Deus. É esse tempo que nós vivemos, de transformar nossos desertos em jardins, mudar a vida velha para uma vida nova. Como bem inicia a segunda leitura da carta de São Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Homens e mulheres novos para poder anunciar que é possível sermos novos nesse mundo que nós vivemos. E também, isso é corroborado já como anúncio na leitura primeira, livro de Josué, leitura primeira desse domingo, onde fala do povo de Deus que chega à terra prometida e não mais tem necessidade da comida do deserto, e sim come daquilo que são os frutos da terra. Ou seja,
Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, não é? À tarde, na planície de Jericó, já em Jericó, ali ao lado da chegada à terra prometida. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães sem fermento e grãos tostados esse mesmo dia. O maná cessou de cair, e quando comeram os produtos da terra, não tiveram mais o maná. E naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O povo chega à terra prometida. Não mais é necessário o maná, mas sim agora os frutos da terra. Isso lembra para nós mesmo todo esse nosso caminho. Nós somos chamados durante a quaresma a fazer esse caminho do êxodo, sair da escravidão para a terra prometida. E essa nossa saída faz-se renovando o batismo, como bem simbolizado na passagem do Mar Vermelho, renova essa aliança, como foi feita a aliança no Horebe, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, faz com que nós, pela reconciliação, pelo perdão, renovemos as nossas vidas, renovemos a nossa caminhada, de tal maneira que nós possamos, novos, renovados, o nosso batismo, poder ser essa nova criatura, que pode ter errado muito, pode ter pecado muito, mas que no Senhor, agora realmente reconciliado. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Esse estava perdido e foi encontrado. Venham e façamos festa. Portanto, a beleza da misericórdia de Deus deve ser para todos nós uma oportunidade também para vivermos como irmãos e irmãs que vem justamente essa alegria da reconciliação e do perdão. Que a quaresma nos traga, meus irmãos e irmãs, essa oportunidade. Que nos ajude cada vez mais a vivermos com alegria essa vida de renovação, que na vigília pascal iremos visibilizar na renovação das promessas batismais. De tal forma, meus irmãos e irmãs, que reconciliados, renovados, reanimados, possamos viver o nosso batismo, que é bem um dos frutos que se espera dessa nossa caminhada quaresmal. De podermos, como cristãos, como povo de Deus, caminharmos de tal forma que experimentemos a graça de Deus, que renova nossas vidas, nossos corações. Para isso, além das práticas quaresmais, como oração, jejum, a esmola, além das práticas também orantes, a via sacra, o terço, a reflexão em grupo, nós temos a liturgia desse tempo da quaresma, que vai nos chamando à conversão. Deve cada vez mais exercer em nosso coração toda essa disponibilidade para que nos sintamos impelidos, impulsionados a fazer essa experiência do Senhor. Nos aproximemos da celebração penitencial, nos aproximemos da confissão, experimentemos o perdão de nossos pecados e principalmente renovemos a nossa vida. Lembremos já desde quarta-feira de cinza que lembrava isso o profeta: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Que realmente tudo isso continue vibrando no nosso coração para sermos verdadeiramente alegres. Letare, domingo letare, alegres no Senhor, da verdadeira alegria que vem da misericórdia e do amor de Deus em nossas vidas. Participe da sua comunidade, da sua paróquia. Vá à missa nesse final de semana, procure ouvir a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, deixe-se iluminar pelo Senhor. Se você ainda não se confessou, procure fazê-lo na sua comunidade, deve ter os seus horários, se não tiver ali, deve ter nas proximidades essa oportunidade, ou quem não aproveitou das 24 horas para o Senhor, é uma ótima oportunidade e nós temos ainda mais um tempo, mais algumas semanas ainda, para continuarmos buscando o Senhor e cada vez mais buscando reconciliar-nos com Deus e com os irmãos e irmãs. É tempo de alegria. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.